Olá, boa noite. Tudo bem com quem? Tudo bem? Quem vai chegar? Vamos lá, quem vai chegar para essa live hoje? Seja bem-vinda, Karina, Leninha. Sejam bem-vindas. Ricardo Cardoso. Sejam bem-vindas. Oi, Karina, boa noite. Regis Cardoso, seja bem-vindo. Cris, Maria, Denise, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês aí? Feliz Páscoa. Como foi o domingo de Páscoa de vocês? Né? Um domingo de Páscoa tão diferente por conta desse momento que a gente está vivendo, né? Deja, minha amiga, boa noite. Maria Imaculada, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre lealdade. Esse tema é muito interessante, muito interessante. E também lembrando que nós temos um post no final da live para vocês deixarem lá para nós qual foi o aprendizado do dia da live. Isso é bem importante para mim, né? Um retorno para o meu trabalho, para eu saber como está chegando para vocês esse entendimento e também para quem vai lá, né? Colocar o seu depoimento, a sua percepção e acaba lendo a percepção de vocês. Então isso soma muito para todos. Isso é o jogo do ganha, ganha, ganha. Todo mundo ganha, certo? E também lembrando que essa live fica gravada lá e disponível lá no canal do YouTube para a gente não perder esse material tão importante. Hoje nós vamos ter participação ao vivo. Quem quiser fazer perguntas, só manda a solicitação aí para participar ao vivo, para fazer alguma pergunta sobre qualquer temática dentro dos relacionamentos. Eu espero saber responder. Se não souber, a gente vai para uma outra pergunta, né? Mas eu acredito que é tranquilo. E também lembrando que nós, na terça-feira, as inscrições do curso online via WhatsApp, para quem quiser aprofundar sobre essa temática, serão abertas, tá bom? Vocês vão receber mais informações pelas redes sociais, lá no Instagram, talvez pela lista de transmissão que eu tenho, né? Eu mando para vocês as informações, certo? Então, dito tudo isso, também só relembrando que eu criei um canal no Telegram e lá eu deixo percepções diárias acerca de alguma percepção que me ocorre enquanto eu estou fazendo meditação. A de hoje é bem interessante e também tem uma sugestão de exercício de percepção para você fazer lá, tá bom? Então entra lá no canal do nosso canal no Telegram, Escola de Constelação Familiar BSB, tá certo? Então, o tema hoje é sobre lealdade, né? Como incluir um estuprador de crianças. Como incluir um estuprador de crianças? Eu vou guardar essa pergunta, Maria, auxiliadora, mais para o horário das perguntas e respostas, tá bom? Essa é uma pergunta muito profunda e que não é fácil. Já de antemão vou te falar. Não é fácil, mas é possível, tá certo? Então vamos lá. O que que é lealdade, em primeiro lugar? O que é ser leal? Eu, quando estava fazendo o meu treinamento, lá em 2012, acho que terceiro módulo do treinamento de constelação familiar. E aí, numa constelação minha, no exercício lá, o nosso professor, né, me colocou diante das minhas antepassadas e ele olhou para mim e falou assim: você é muito leal.
E naquele momento eu não entendi, sabe? Eu pensei, ser leal deve ser uma coisa boa, né? Que bom que eu sou leal às mulheres do meu sistema. Naquele momento eu não entendi. Só que depois eu entendi que o que é ser leal ao sistema e o que isso traz para a nossa vida. E eu confesso para vocês que eu levei muito tempo para compreender isso. E essa compreensão, ela só se deu, assim, ela só fechou essa compreensão dentro de mim há umas 2 semanas atrás, quando uma amiga minha entrou em contato comigo e me contou uma situação da vida dela, né? Da relação dela com a mãe dela e da relação dela com a filha. E aí, quando ela me fez essa pergunta e também uma constatação que ela tinha chegado, eu fiquei olhando para aquilo, tomei um tempo e fiquei esperando, né? Porque quando ela me disse que a filha tinha ido para o Rio, minha amiga, você está aí dentro da live, eu não vou citar seu nome, porque eu não te pedi autorização, mas eu só vou contar a história, que ela é bem ilustrativa nesse tema de hoje. Então ela só me contou que a mãe dela tinha um desejo de ir para o Rio de Janeiro. Só que por um evento familiar, a mãe não conseguiu ir para o Rio de Janeiro. E agora a filha dela foi para o Rio, tinha um desejo imenso de ir para o Rio e foi morar no Rio de Janeiro. Saiu daqui de Brasília e foi morar no Rio de Janeiro. Então ela me contou isso e aí eu fiquei olhando para aquilo, né? Aí clareou o que é realmente essa questão da lealdade. O que é estar leal ao sistema familiar? E qual que é o movimento que a gente faz quando a gente está leal? Então, quando é que você está leal ao seu sistema? O que você está dizendo para o seu sistema familiar? O que você está dizendo para alguém do seu sistema que você está leal? Então, quando eu estava leal lá às mulheres da minha família, eu dizia para elas assim, olha, por amor a vocês, eu não posso ter sucesso profissional. Eu não posso sair de dentro de casa, eu não posso realizar outras funções que não seja ser dona de casa, ser mãe e ser esposa. Por que eu dizia isso para elas? Porque na minha família de mulheres, todas, sem exceção, tem esse padrão. Né? A minha mãe, a minha avó, a maioria das minhas tias, todas têm o mesmo padrão. Então eu, uma filha muito leal, dizia para minha mãe assim, mamãe, por amor a você, eu faço igualzinho ao que você faz. Então eu não evoluía, eu não saía do lugar. Eu dava alguns passos para frente e depois eu voltava à mesma condição, porque eu estava presa. E aí, quando a gente está presa nesse movimento da lealdade, a gente também está cego, a gente está cega. Nós estamos de consciência leve, mas nós estamos cegas e também estamos paralisadas. Então, a gente faz algo por elas. Então, eu queria fazer algo por elas. Por amor a vocês, eu repito o destino de vocês. Quando eu saio do movimento de... Como é que a gente sai, na verdade, do movimento de lealdade? Porque o movimento de lealdade faz a gente repetir os padrões familiares. Então, quantas pessoas que vocês conhecem que ganha muito dinheiro e que perde todo o dinheiro? Não consegue juntar dinheiro, porque estão sendo leais, muitas vezes, a alguém do sistema familiar que também não pôde ter dinheiro. Então, nesse movimento de lealdade, a gente diz para os nossos antepassados assim, olha, você não pôde ter, eu também não tenho esse direito. Só que a gente faz isso de maneira inconsciente. Nós não estamos conscientes de que estamos repetindo isso.
de que estamos presos ao destino de alguém, de que estamos repetindo um padrão de alguém. Então, como é que a gente... Mas olha só, entendam, a gente faz isso de uma maneira inconsciente e de consciência leve, porque a gente não está enxergando. E normalmente as pessoas falam, caramba, eu não sei o que acontece, eu sempre me planejo para fazer essa reserva financeira, mas eu não consigo. Ou então, quantas situações você se coloca ou você se vê que você diz, eu nunca mais vou fazer isso, e de repente você se vê repetindo. Ou muitas vezes você até olha para alguém, né? Nasce uma criança, aí você diz assim, nossa, mas essa criança é mesmo que está vendo tal pessoa. Tem o mesmo comportamento, um sobrinho, né? Nossa, mas esse sobrinho tem o mesmo comportamento de tal tio. Então, quando a gente vai observar, essa criança pode vir já identificado com esse tio, sendo leal a esse tio. Compreende? Oi, professor! Eu também amo você, querido! Tá? Então, muitas vezes a gente está preso aí por essa questão da lealdade. E como é que a gente faz para sair desse movimento de lealdade? Porque o movimento da lealdade, a gente fala o seguinte, eu por você, né? Eu faço por você. Ah, meu antepassado não pôde fazer, então hoje eu faço. Foi o que aconteceu com essa filha da minha amiga. A avó não pôde ir para o Rio, então ela, o que ela fez? No momento que ela pôde, inconscientemente ela disse assim para a avó, olha vovó, você não pôde ir, eu vou por você. Só que isso também nos coloca numa situação de violar a ordem, porque a gente quer fazer algo pelo um grande. E isso não funciona, porque no momento que você quer fazer algo por um grande, você não está cuidando da sua vida. Você não está fazendo aquilo para o qual você foi criada, para o qual você está aqui nessa vida. Então você está presa, você está emaranhado. Quando você enxerga isso e percebe isso por meio de uma constelação ou por meio de qualquer outro trabalho terapêutico, eu vejo que a constelação ela é mais pontual, ela nos leva direto ao ponto. Então, quando você enxerga isso, qual que é o movimento, né? O que você precisa fazer para sair disso? Primeira coisa é reconhecer. E o movimento seguinte é, ao invés de fazer por um antepassado, né? Quando eu estou nesse movimento, eu estou olhando para trás, eu não estou olhando para frente. Eu não estou vivendo a minha vida, eu estou vivendo a vida de um antepassado que não pôde viver, mas isso também não resolve, porque eles não querem isso da gente, na verdade, e eu também não enxergo o amor do antepassado por mim. E quando eu percebo isso, o passo seguinte é, eu olho para o antepassado, seja a minha mãe, seja a minha avó, seja um tio, uma tia, e eu digo para eles o seguinte, olha só, eu vi que você não pôde realizar isso, e eu estou aqui querendo realizar por você, só que eu não tenho esse direito. Então, agora, consciente, eu vou fazer algo de bonito aqui, daqui para frente, daqui para o futuro, em homenagem a você. Eu faço em honra a você. Então, o movimento contrário da lealdade é quando você, ao invés de querer fazer por eles, você faz em homenagem a eles. Ao invés de você ficar olhando para o passado, muitas vezes com pena, né? Ah, mas lá foi muito difícil. Nossa, que pena que eu tenho deles. Não precisa ter pena deles. Eles tiveram a força necessária para fazer aquilo que era necessário. E eles fizeram o que eles deram conta. O que eles não deram conta, tá tudo certo, né? Existe um limite. Nós também aqui na nossa realidade, a gente não vai dar conta de fazer tudo que de repente os nossos filhos vão dar conta. E a gente não quer que eles olhem para nós com pena. Ou queremos? Eu não quero.
Eu não quero que as minhas se sintam obrigadas a fazer nada por mim daquilo que eu não dei conta de cumprir aqui. De mim, elas estão livres. Então, o movimento contrário a essa lealdade é quando eu olho para eles e digo, olha, do jeito que vocês fizeram, tá tudo certo. Eu pego o que me coube aqui nessa realidade e agora eu vou fazer por mim, para o futuro, em homenagem, em honra a vocês. Então, é fantástico esse movimento, porque ele é meio contraintuitivo, né? A gente acha que precisa ser leal aos nossos antepassados, a gente acha que precisa fazer alguma coisa por eles. Não, na verdade, a gente observa que não. Eles não querem que a gente faça nada por eles, e principalmente quando a gente tem uma postura de respeito por o destino deles, e quando a gente olha para o amor deles por nós. Então, é muito interessante quando a gente se coloca nessa condição de pequena e olha para eles como grandes, compreendendo que eles fizeram, que o que eles fizeram foi o melhor que eles deram conta e que nós aqui também vamos fazer o melhor que a gente dá conta, mas por nós, rumo ao futuro. Então, ser leal não é uma coisa legal, não é uma coisa que nos leva para frente. Ser leal é um movimento que a gente está olhando para trás, para o passado, mas nós estamos de consciência leve, porque a gente acha que está fazendo alguma coisa boa, querendo fazer algo pelos nossos antepassados. Só que isso é um movimento contra a ordem, porque normalmente quando eu quero fazer algo pelos meus antepassados, eu me ponho numa condição de maior, tipo assim, vocês não deram conta de fazer aí não, então pode deixar que eu dou conta aqui, né? Então a gente faz um movimento contra a ordem também, e isso paralisa a nossa vida de uma certa maneira. Então é observar como é que está a nossa vida aí. Lembra lá nos círculos lá de relacionamentos, no trabalho, na relação de casal. Muitas vezes, quantas mulheres eu já vi que, por estarem leal a mulheres do passado, as antepassadas que não puderam ter um homem por alguma razão, essas mulheres também não conseguem ficar com um homem. É como elas dizem assim, inconscientemente para as antepassadas: olha só, por amor a você, eu também fico sem um homem. E às vezes até casa e tudo, mas não consegue sustentar uma relação. Vocês podem observar, existem famílias onde todas as mulheres se separam. Elas não conseguem ficar com o homem, porque elas estão sendo leais a alguma mulher, às vezes a uma avó que perdeu o marido cedo ou que não pôde ter um homem. Então, essa é a lealdade. E ela é uma lealdade invisível. Nós não estamos conscientes disso. Mas quando a gente se torna consciente, a gente realmente passa a enxergar de uma outra forma o nosso sistema familiar. E aí a gente percebe que realmente não precisa fazer nada por eles. A vida deles, né, já da forma que eles viveram, e se já tiverem morrido, essa pessoa que a gente está sendo leal, ali já se encerrou um ciclo, né? Ali já se completou. Como o próprio Bert Helling diz, quando a pessoa morre, já se completou. Enquanto a gente está vivo, a gente segue se completando, certo? Então, basicamente, a lealdade é isso. O que é a lealdade, né? Sintetizando aí para vocês. Quando você está leal, você está olhando só para o seu amor pelo outro, você está de consciência leve e você quer fazer algo pelos antepassados. Quando você sai desse padrão de lealdade, você normalmente fica de consciência pesada, porque você precisa transcender, você precisa fazer diferente do que foi feito no seu sistema familiar. Então esse é um ponto.
Você também não faz mais pelos antepassados. Você não quer fazer mais pelos antepassados. Você faz em homenagem a eles. E a sua vida segue para frente. Você não fica mais paralisado. E como é que você pode identificar que se você está aí emaranhado em alguma coisa, sendo leal a alguém? Observa. Existe alguma coisa que você diz que nunca mais vai fazer, que você não consegue avançar? Algum ciclo que sempre se repete na sua vida? Observa isso. Se tiver, é bem capaz que você esteja aí sendo leal a alguém do seu sistema. E eu sugiro que você olhe aí por meio do olhar das constelações familiares. Agora eu acho que não está tendo evento nenhum, mas logo em breve as coisas vão se regularizar e a gente vai poder realizar encontros presenciais. Então a Deja está perguntando, lealdade seria então, em termos sistêmicos, o mesmo que amor cego? Exatamente. O amor cego é o quê? É o amor que só enxerga o seu amor pelo antepassado. Você não enxerga o amor do antepassado por você. Porque quando nós seguimos bem na vida, fazendo por nós para o futuro, os nossos antepassados, eles se alegram com a nossa vida, com o nosso caminhar. Quando a gente respeita lá aquelas 3 leis, pertencimento, ordem e equilíbrio, eu não quero mais fazer nada pelos meus antepassados, porque eu tenho respeito por eles, né? Eu respeito a ordem, eu respeito o pertencimento de todos. E eu sei que o que eles não deram conta de fazer é porque não foi possível. Eu vou cuidar da minha vida aqui. Ok? Respondi aí, Deja? Então, olha só. Eu vou abrir agora para perguntas. Então, tem uma solicitação aqui para participar ao vivo, para fazer uma pergunta. E depois eu respondo a... Não, eu vou responder antes a pergunta que foi feita lá no início. Como incluir um estuprador de crianças? Olha só. O estuprador, né, de criança, é muito difícil essa pergunta, porque é totalmente diferente do que nós ouvimos, né, na sociedade. O que eu posso dizer para você é que um estuprador de crianças, ele não está livre. Ele certamente vem emaranhado do próprio sistema familiar dele, aonde aconteceu algo lá que um homem se tornou, né, um estuprador. Ele está nessa condição de estuprador. Então, o que acontece não acontece por acaso, né? Esse encontro desse homem com essa criança não é por acaso. É aí um encontro de 2 destinos, de 2 sistemas. E como você faz para incluir? Aí vai ter que ser, você vai ter que transcender dessa consciência do certo e errado, do bem e do mal. Você vai ter que abrir um espaço no seu coração para que caiba tanto os maus quanto os bons. Você precisa ir além disso. E aí isso é um caminho espiritual, como diria o Bert. Ok? Nesse momento é o que eu tenho para te falar sobre isso, tá? Então vamos lá, para a pessoa que pediu para participar aqui ao vivo, deixa eu olhar. Então, Magna Pimentel. Magna, eu vou te aceitar. Hoje a live ela vai depender das perguntas de vocês, tá? Se ela vai ser um pouco mais comprida ou se eu vou terminar mais cedo. Magna? Olá. Olá, olá. Tudo bem? Tá escuro, eu não tô te vendo. Ah, tá. Eu tô no escuro mesmo. Ah. Entre E agora. aí, você não quer que a gente te veja, não? Ah, não, que isso. Vou acender a luz aqui. Acenda e faça a sua pergunta.
Oi, Desde eu respondi a sua pergunta. Oi, Magna. oi. Se desculpa, eu entrei agora, eu ainda não formulei nenhuma pergunta. A minha pergunta vai ficar para depois, tá? Tá bom, Magna. Você fala de onde? É daqui de Brasília? Sim, de Brasília, de Taguatinga. Ah, então. Ah, é um prazer falar contigo, então. Prazer é Tá meu. certo? Tô gostando. Então tá bom. Eu fico aguardando a sua pergunta. Tá bom, Tá bom? tá. Então, beijo. Feliz Beijo. Páscoa. Para você também. Beijo. Então, alguém mais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pra cima. Peraí. Se alguém tiver alguma pergunta sobre outro tema, pessoal, sobre relacionamento, não precisa ser somente sobre o tema de hoje, né? Que é a lealdade. Ficou claro para vocês sobre a questão da lealdade? Qual é o movimento que a gente faz quando a gente está sendo leal? Ficou? Alguém manda um olá aí, um oi. Então, só lembrando para vocês que depois dessa live eu vou deixar um post lá para que vocês comentem o que foi que ficou de aprendizado do que eu falei hoje, né, sobre lealdade e como que a gente pode sair desse movimento de lealdade. Então, não tem mais nenhuma pergunta, eu vou fazer uma pequena meditação aqui com vocês, com quem está aqui. E amanhã a gente terá outro tema e também nós teremos um espaço para perguntas e respostas, tá bom? Então, eu vou convidar vocês para a gente fazer a meditação. Então, fechem os seus olhos e respirem profundamente. Inspira e solta mais uma vez. Mais uma vez, inspira e solta. Deixe o seu coração acalmar. Se observe, veja como você está agora. Veja o que foi que você aprendeu sobre lealdade, o que é ser leal ao nosso sistema familiar. Quando eu sou leal, eu não estou vivendo a minha própria vida, eu quero viver a vida de alguém do meu sistema familiar. Então eu fico andando em círculo, olhando para trás, olhando para o passado. E se eu estou olhando para o passado, eu não olho para o presente. Eu não sigo a minha própria vida, eu não desenvolvo aquilo que eu vim desenvolver aqui. Então, eu gostaria que agora você se pusesse diante de todos os seus antepassados, que você se imaginasse diante deles, diante dos seus pais. Olhe para eles. Enxergue os seus pais. E logo atrás dos seus pais, enxerguem os seus avós. Enxerguem os seus tios, enxerguem os tios avós. E vai olhando para todos eles, para o destino de cada um. E vá concordando, dizendo sim para cada um deles. Sim. Do jeito que foi o seu destino, foi o destino certo para vocês. Assim como o meu destino também é o destino certo para mim. Eu abraço o meu destino. Eu sou grata a tudo que vocês fizeram aí atrás, para que a vida chegasse até mim. E assim, do jeito que ela é, eu vou fazer valer a pena. Do jeito que ela chegou até mim, eu vou fazer valer a pena. Não por vocês, mas em honra a vocês, em homenagem a vocês.
E agora observem como é que eles ficam, como é que eles olham para você quando você diz isso para eles. Observe como você fica. Fica mais leve, fica mais pesado. Se você estiver muito leal, vai ficar pesado. Você vai ficar de consciência pesada, porque você acha que está fazendo alguma coisa de errado, mas não. A gente pode se libertar dos destinos difíceis do nosso sistema familiar quando a gente concorda com eles. Aí a gente fica mais livre para fazer diferente e para ter um destino diferente. Então, quando eu concordo, quando eu agradeço genuinamente, sem críticas, sem acusações, sem achar que sou melhor do que eles porque tenho melhores condições. Quando eu tenho essa postura de respeito a essas 3 leis, pertencimento, ordem e equilíbrio, eu posso seguir mais livre para viver a minha própria vida rumo ao futuro. Agora você se vira, né? Você vira de costa para os seus antepassados. E agora você sente a força deles atrás de você. E lá, um pouquinho à sua frente, você vislumbra o futuro, que é para onde você precisa se direcionar, com a força de todos eles que vieram antes. Eles são o combustível que nós precisamos para seguir adiante. Não há como ir muito longe desconectado, não há como ir muito longe sem esse combustível. Seria como um galho desprendido da árvore. A gente precisa estar conectado aos galhos que estão conectados à raiz, porque é dali que nós recebemos os nossos nutrientes. E não importa se a árvore é torta, se a árvore é feia, o importante é estar conectado à árvore para que a gente possa dar frutos. E agora, com o futuro diante de você, respira profundamente e observa como que você está diante do futuro. Se é leve, se é pesado. Veja como que é para você. Ok, respira profundamente. E com essa imagem, você vai voltando. Vai voltando para o presente. E é daqui aonde a gente pode construir o nosso futuro. Eu agradeço cada um de vocês que ficou aí até o final. Desejo mesmo de coração que esse tema de hoje, que essa meditação tenha sido útil para cada um de vocês. E eu desejo um feliz final de domingo, né? Um domingo de Páscoa para cada um. Só lembrando que eu vou deixar o post lá, que seria muito legal para mim se vocês fossem lá e deixassem um comentário daquilo que foi importante nessa explicação de hoje, né? Nessa aula de hoje, por assim dizer. Tá bom? E essa aula sobre lealdade é bem importante porque vai ser útil para os próximos temas que a gente vai trabalhar, que é a ordem dos irmãos e, enfim, uma série de outros temas, tá bom? E preparem as perguntas de vocês, que amanhã a gente tem aí mais uma sessão de perguntas e respostas, tá bom? Então eu fico por aqui. Um beijo para cada um. Fiquem com Deus. Até amanhã.